enche de graça convosco, sois vossas mulheres, frutuosamente Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó dos cristãos, rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É uma experiência nova dar uma aula assim gravada para pôr no site. E depois de 50 anos de magistério, a gente recomeça como se fosse uma primeira aula na vida, né? É sempre interessante, né? Porque todos esses aparelhos inibem um pouco. Então, até que nós nos acostumemos, a aula não vai sair tão natural. Mas eu queria dar no site Monfort uma série de aulas para os nossos leitores sobre história. Evidentemente, o que nos interessa é tratar bastante da Idade Média, que é tão atacada por ser a época em que a Igreja Católica teve maior influência sobre toda a humanidade. E por isso os inimigos da Igreja atacam muito. Nós começaremos então por defendê-la, mostrando qual é o bem que a Igreja fez ao mundo na Idade Média. A Igreja é o corpo místico de Cristo e só podia ter feito um bem enorme à humanidade. Aqueles que chamam a Idade Média de Idade das Trevas são aqueles que detestam a luz. São as corujas da história que falam mal da Idade Média. Porque para as corujas o sol é treva, a noite é que é luz. Então são esses morcegos da história que detestam a Idade Média e chamam Idade das Trevas. Idade foi então a época em que a Igreja teve maior influência, em que a luz de Cristo iluminou todo o mundo. E é claro que, para aqueles que detestam a luz, a Idade Média é a Idade das Trevas. Assim como os morcegos consideram o dia tenebroso, assim também esses inimigos de Cristo, luz de Deus, inimigos da Igreja Católica, eles não veem a luz de Cristo, eles não veem a luz da Igreja e a chamam de treva. Eles falam que a Idade Média foi a Idade das Trevas, da ignorância, da violência, da estupidez, da barbárie. Ora, isso é absolutamente contra a realidade. A Idade Média foi uma idade apaixonada pela luz. Tudo na Idade Média falava de luz. Primeiro ponto importante, eles dizem Idade das Trevas porque consideram que o mundo moderno, a idade do racionalismo, dominada pela razão humana, esse mundo seria o mundo luminoso, é o mundo do iluminismo. Já os renascentistas, antes do iluminismo, tinham chamado a Idade Média de Idade Gótica, quer dizer, Idade dos Godos. E criticando a Idade Média como Idade dos Bárbaros Godos, sem querer eles deram um nome bonito. Porque na língua germânica dos bárbaros, Gott é Deus. E gótico quer dizer divino. É o adjetivo de Gott, não é verdade? Então, querendo ridicularizá-la, acabaram dando um nome muito conveniente. Porque a Idade Média foi a Idade da Luz. Eles costumam dizer que a Idade Média foi a Idade das Trevas porque dizem que a Idade Média foi a época de ignorância, em que dominava a fé e não a ciência, não o saber, não a verdade. E por isso, então, ridicularizam aqueles tempos bárbaros como se fossem tempos de ignorância. Ora, os que dizem isso nas escolas, nas faculdades, estão numa contradição enorme. Porque foi a Idade Média exatamente que, aplicando a ordem de Cristo e de ensinar a todos, que estabeleceu e estabeleceu as universidades. A universidade, a faculdade, começou na Idade Média. Não havia isso antes. Na Antiguidade, não havia universidades. O saber na Antiguidade era um saber secreto. Não, porque na Antiguidade o que valia era o poder. E como o saber traz poder, procurava-se não ensinar para todos. Cada mestre tinha um grupo de discípulos que ensinava só para eles. Pitágoras, lendário, mas grande filósofo e matemático, ele exigia até juramento dos discípulos para não contarem aquilo que ele ensinava. O famoso teorema da quadrada da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos, o teorema de Pitágoras, havia juramento dos discípulos dele para não contar o que era. Todo o ensinamento de Pitágoras era secreto. Mesmo Platão, muita coisa era secreta. Então, na Antiguidade, o saber era seletivo, ensinava só para alguns que eram preferidos de um mestre e nunca para todos. Cristo mandou ir ensinar a todos. Por isso a Igreja, desde que ela pôde ter liberdade, ela estabeleceu a escola. Então, quando surgiram as primeiras igrejas, logo junto à igreja tinha uma escola para ensinar a ler, ensinando a ler através da Sagrada Escritura. Sempre foi assim. Na Idade Média, onde é que se ensinava? Nas abadias primeiro, e depois nas catedrais.
nas cidades, quando surgiu o grande movimento de urbanização no século XIII, que as catedrais citadinas começaram a ter maior importância que as abadias, imediatamente se fundaram as universidades. As primeiras universidades foram universidades, as faculdades primeiras foram faculdades de medicina, porque o primeiro bem é manter a vida. Claro. Depois se fundaram faculdades de direito, Bolonha, por exemplo. Montpellier de medicina. Eu creio que a de Salerno, de Salerno, era também de medicina. A de Bolonha era de direito. E, finalmente, a de teologia, que é a Universidade de Paris, a famosa Sorbonne, fundada por um homem com esse nome. Essas faculdades ensinavam para todos. Todas as pessoas podiam ouvir. A igreja fazia questão de ensinar para todos. Então, esses coitadinhos que falam mal hoje da Idade Média, eles estão numa contradição imensa. Se há faculdades e se há escolas, é porque a igreja fundou a escola e a faculdade. Tá claro? Era para todos, e era um ensino de alto nível. Para se saber como era esse ensinamento, basta dizer que a Suma Teológica é o conjunto de perguntas que os alunos faziam a São Tomás e que ele respondia sistematicamente, discutindo uma questão, dava primeiro os argumentos falsos a favor de uma tese, depois dava o argumento contrário, depois dava a solução, respondia a cada argumento falso e fazia triunfar finalmente a verdade. Além disso, então, uma aula na Idade Média era um verdadeiro debate. Na Idade Média se ensinava o professor chamado leitor, porque ele lia os livros antigos e os comentava. Então era o lente, como se diz hoje, aquele que lê. Então ele lia um livro da Antiguidade, ou a Sagrada Escritura, e comentava para os estudantes. Podia se interromper à vontade. Todo professor era obrigado a debater. Então havia debates públicos com os estudantes, e eram debates pinga-fogo, quentes. Mas havia, além disso, debates entre professores, entre filósofos. Então acorriam tantos estudantes, porque a Idade Média era ignorante, acorriam tantos estudantes que eram obrigados a colocar bandeiras ao lado, era em praça pública, bandeiras para onde ia o vento, para o público correr na direção do vento e não perder palavra. Tá entendendo? Hoje em dia, que nós temos tanta cultura, o que vai se ver é a luta de boxe entre o Mike Tyson e o Maguila, para ver quem dá mais soco na cara do outro. Tá entendendo ou não? Essa é a cultura do século XX. E na Idade Média, viu-se debates de filosofia. O debate entre São Bernardo e Abelardo ficou famoso. Então, milhares de pessoas indo a Sens, S-E-N-S, cidade arquidiocesana de Paris. Paris era só bispado, Sens era o arcebispado. Na Catedral de Sens foi esse debate, mas um debate que foi curtíssimo, porque São Bernardo, logo na acusação a Abelardo, liquidou com ele e fugiu. Mas havia milhares de pessoas para assistir. A Idade Média, então, foi uma época em que se estudava e de alto nível. Então, foi a Idade Média que produziu filósofos como São Tomás, um teólogo como São Tomás, como São Boaventura, o Santo Alberto. Santo Alberto foi mestre de São Tomás, como Alexandre de Alès. Quer dizer, eram filósofos de altíssimo nível. Tá claro? Porque deve-se compreender o seguinte. Muitas vezes o estudante pensa que na Idade Média grande filósofo foi São Tomás e não havia mais nenhum. Isso é um absurdo. Assim como numa planície não se levanta de repente uma montanha, na planície amazônica, não aparece de repente uma montanha sozinha, o Everest, sem nada ao lado, assim na história nunca aparece um grande homem sozinho. Aparece sempre um grande homem cercado de gênios um pouco menos que ele e assim por diante. Como numa montanha muito elevada, tem em volta montanhas menores, montanhas médias, montanhas pequenas, depois tem colinas, morros, não se passa do pico, Everest de repente para a planície. Isso não existe. Toda montanha está numa cordilheira.
E todo gênio tem em volta de si uma multidão de homens de grande valor que o cercam. Porque se houvesse um gênio sozinho, só São Tomás, quem que era aluno desse gênio? Ele sozinho, o resto, uma multidão de analfabetos, ele não podia ensinar ninguém. Se nós tivéssemos com São Tomás a multidão que nós temos hoje, eles não aprenderiam nada. São Tomás não teria alunos, porque é muito difícil. A Suma Teológica é difícil de estudar lá hoje. Imagine o povo que ouvia. Aliás, na própria antiguidade, tá claro, aqueles filósofos antigos, eles ensinavam só para alguns, mas não eram tão poucos quanto pode parecer. Não era para todo o povo, mas era para um número razoável. Quer dizer, o nível intelectual era muito grande em Atenas, mas muito mais alto na Idade Média. Tá claro? Então, o ensino na faculdade era enorme. A Idade Média não produziu apenas na filosofia, sim. Ela produziu, por exemplo, um homem como Dante, que era um homem de más ideias, mas um poeta inigualável. Eu não conheço Homero e a Ilíada e a Odisseia em grego, porque eu não estudei grego. Dizem que a Ilíada e a Odisseia são superiores à Divina Comédia. Eu conheço bem a Divina Comédia. Conheço também os Lusíadas. Dante é um espetáculo. As ideias dele não são tão espetaculares, são bem más. Mas a maneira de expor, de escrever, a maneira de pensar é fantástica. Não se pode imaginar que Dante fosse o único poeta. É claro que para ter um gênio daquele, ele devia ter tido uma porção, uma multidão de poetas um pouco menores que ele, que o cercavam. Havia uma escola de poetas com eles. Era uma escola ruim, a do Dolce Estilo Novo, do Doce Estilo Novo. Mas eram poetas de altíssimo valor. Tá claro? Então a Idade Média não produziu apenas a Suma Teológica. Ela produziu a Divina Comédia, que é das obras de literatura mais espetaculares que houve. E assim, uma porção de outros terrenos. O direito na Idade Média alcançou um altíssimo valor em Bolonha. É de uma profundidade enorme, discutindo as questões jurídicas com profundidade, com agudeza, com finura de intelecto. Poucas vezes houve tanto valor jurídico quanto naquele tempo. E assim nas outras coisas. Claro que em outras ciências podia alguém argumentar que havia menos saber. Sim, claro. Porque não se tinha os meios técnicos que possuímos hoje. Mas foram eles que estabeleceram as bases. Tá claro? Se é possível construir um grande edifício, é porque alguém construiu os fundamentos. Se os fundamentos não foram bem postos, não dá para construir um grande edifício. Se depois foi possível construir uma grande ciência, foi porque a Idade Média estabeleceu os fundamentos disso. Tá claro? Na física, por exemplo, quem estudava a Idade Média? Essa idade das trevas, eu disse, era apaixonada pela luz. Sim. O que eles estudavam mais em física? A ótica. Claro. A ótica. Estudavam todo os problemas de ótica, de transmissão da luz, de refração da luz, do prisma. Conheciam profundamente isto. Então, a Idade Média fez a universidade. E foram universidades gratuitas, tá certo? Que se estenderam por toda a Europa. E eram muitas universidades. Tá claro? Em Portugal houve Coimbra, na Espanha Salamanca, tá certo? Depois Alcalá, e na França foi Montpellier, foi depois a Sorbonne, tá certo? Na Itália foi a Universidade de Bolonha, a de Nápoles, a de Salerno. Foram depois na Inglaterra, Oxford, na Alemanha, a Universidade de Colônia, a de Praga, e foram se multiplicando até em Uppsala, lá em cima nos países escandinavos. Assim como a igreja fez colonizar toda a Europa e cultivar tudo, desde o polo até o Saara, desde o Círculo Polar até o Saara, a igreja espalhou por toda parte a universidade. E era um saber bem elevado. Se depois se pôde continuar, é porque havia mestres. Os renascentistas, que desprezavam a Idade Média até, alguns deles reconheciam que eram pigmeus, que só viam mais longe porque estavam apoiados nos gigantes da Idade Média,
que tinham estabelecido os fundamentos de toda a cultura ocidental. Está claro? Então a igreja fez isso. Ela fez a escola também. Eu disse que fez a escola nas abadias, nas igrejas, ensinava-se o catecismo, ensinava-se a ler através da Sagrada Escritura e dos Salmos. Está claro? E os alunos eram de todas as classes. Assim, por exemplo, o abade Suger, que era filho de servos da gleba, foi colega na escola do rei Luís VII. Ficaram amigos. Um era camponês, o outro era rei. Tá claro? O abade Suger era um homem de extrema capacidade. O rei acabou nomeando ele abade da abadia de Saint-Denis, que era a necrópole dos reis da França, e ele acabou se tornando regente da França. Então, todo mundo podia aprender. Ao lado da universidade, da faculdade, gratuita, como eu disse, o estudante podia passar por qualquer faculdade. Entrando em Paris, ele estudava em Paris, mas ele podia passar a estudar em Praga, em Cracóvia, ou em Nápoles. Ele podia variar de local à vontade. Estudava sempre latim, que era a língua culta, como hoje é o inglês, tá certo? Mas naquele tempo todo mundo entendia o latim e a aula era dada em latim, tá certo? Além disso, havia da Faculdade de Medicina, havia sempre, no conjunto da catedral, havia sempre o hospital. Foi um dos bens que fez a Idade Média, o hospital. Porque a antiguidade desprezava os fracos, e o doente é fraco. A antiguidade, ela desprezava os fracos. Tudo que era fraco, ela punha em baixo nível. Então, o derrotado podia ser massacrado ou escravizado. O escravo era considerado um objeto. O doente era eliminado. Em Roma, o pai podia, depois de 5 dias do nascimento da criança, examinando o filho, diante de testemunhas, ele podia determinar a morte da criança, jogando para os lobos, porque a criança tinha algum defeito, ou simplesmente porque era débil. A Idade Média fazia o contrário. Todo fraco devia ser protegido. O doente, o pobre, tá certo? O vencido, a mulher, o ignorante, o leproso, tudo assim. E por isso, junto à catedral não era só o prédio onde se tinha a cadeira, o bispo, onde se realizava o culto oficial de uma diocese. A catedral era um conjunto de edifícios que incluía o que se chama hoje catedral, onde tinha a cátedra do bispo, a residência do bispo, a casa do cabido, dos cônegos que geriam a diocese, e o hospital. Na França, a Maison Dieu, em Portugal, Santa Casa de Misericórdia. Sempre junto à catedral tinha um hospital. E o hospital era gratuito. Não havia INSS. A igreja que cuidava de todos os doentes. Então, a benfeitoria que a igreja fazia era enorme. Ela ensinava através da universidade, ligada sempre ao bispo e à catedral, e além de ensinar, ela cuidava dos doentes. Foi a igreja que inventou o hospital. A Igreja Católica da Idade Média fez, por ter feito a universidade, fez um bem imenso à humanidade. Não haveria nenhuma faculdade hoje, nenhuma ciência se não tivesse existido a Idade Média com a universidade. Foi ela que estabeleceu as bases para se desenvolver o conhecimento humano. E hoje, os ingratos dizem que a Idade Média foi ignorante. É muita ignorância do mundo moderno. Mas não fez só isso, fez um hospital. Na antiguidade não havia hospitais. No mundo pagão não havia. É Cristo que ensinou que devia se cuidar do doente como o bom samaritano cuidou. Então, foi a igreja que fez o hospital, desde os primeiros tempos do cristianismo. Na antiguidade, o leproso, por exemplo, era considerado um maldito. E como se julgava que a lepra era contagiosa, eles atiravam pedras para expulsar o fulano. Na Idade Média, a igreja isolava o leproso, ela fazia o leprosário. Mas ela convencia moços e moças sadios para irem ao leprosário cuidar dos leprosos. Compreende, não? E era uma coisa magnífica ter moços que renunciavam à vida normal para ir cuidar de leprosos. Naquele tempo não havia cura. E a lepra era uma doença tremenda. Tá claro?
Lá a pessoa tem a impressão de estar apodrecendo viva. Muitos deles acabavam morrendo lá dentro doentes. Mais ainda, no leprosário, os monges que cuidavam dos leprosos não podiam governar. Quem governava era um leproso. Os doentes elegiam um leproso para ser chefe do hospital e os sadios tinham que obedecer ao leproso. Quer dizer, nem mandar no hospital eles podiam, tá claro não. Mas a igreja fez os hospitais. Quando havia peste, tá claro, era a igreja que suscitava homens e mulheres que, em vez de fugir dos pestíferos, iam cuidar deles. Quando houve peste no tempo de Santa Catarina, no século XIV, já, 14, 15, não me lembro agora da data, Santa Catarina de Siena, ela era muito moça, ela era uma moça analfabeta, com uma grande sabedoria. Ela foi com os discípulos dela cuidar dos doentes. E uma hora lá, um discípulo dela ficou doente, pegou a peste. Quando ela viu o discípulo dela doente, falou: quem te deu ordem para você ficar doente? Fica de pé já, eu quero que você cuide dos outros e não fica doente. Ele falou: estou doente. Fica já bom. Deu ordem para ele, lá ficou ele bom. Tá claro? E nenhum deles morreu. Tá claro? Eram verdadeiros milagres, porque os discípulos dela não pegaram a peste. Mas a igreja suscitava essa caridade extrema, que era da peste. Há um hospital medieval que eu visitei ainda recentemente na França. Você foi a Bonn? Fui a Bonn, sim. Foi feita por um chanceler do Duque de Borgonha. Não? Hoje, então, o chanceler Roland do Ducado de Borgonha, ele não tinha filhos, ele pegou toda a fortuna dele para fazer um hospital para os pobres, na cidade de Bonn. Esse hospital é simplesmente fantástico. Agora se vai visitar e paga-se para ver. Naquele tempo não, né? Mas é um hospital de uma beleza incrível. Então esse homem deu toda a fortuna para dar para os doentes, para os pobres doentes, os que iam morrer, um lugar não só que atendesse às doenças deles, mas que fosse agradável. Então todos os telhados são coloridos. As telhas são de cores diversas, fazendo desenhos. Então o doente que estava convalescendo, que estava no pátio, via todos os telhados alegres, cheios de desenhos, tem até hoje. A sala dos doentes mais graves, a UTI, vamos dizer assim, daquele tempo, é uma sala de luxo inacreditável. Parece uma sala de reis. Os doentes têm pequenas cabines separadas por cortinados vermelhos, mas um vermelho de veludo espetacular. Tá claro? Todos eles podiam, puxando as cortinas, ver o fundo da sala, onde tinha o altar onde o padre rezava a missa todo dia. Eles podiam, das camas, assistir a missa. Tá? E o altar é enfeitado por pinturas dos melhores pintores do tempo. Então tem uma pintura no fundo, é um quadro famoso de Roger van der Weyden, que é uma das obras-primas da pintura flamenga, mas uma maravilha. Todo hospital é simplesmente fantástico. E aquilo era feito para os pobres. Tá claro? A Idade Média, ela tinha o cuidado com o pequeno. Ela nunca abusava do pequeno. Por isso que até hoje sobraram pequenos paizinhos minúsculos. San Marino, por exemplo. A República de San Marino existe até hoje na Itália. Lá tem um autódromo, né? A República de San Marino é uma montanha embaixo do autódromo. Né? Mas a República era uma montanha, em cima tem um castelo e uma aldeiazinha. Só isso aí. Ninguém pegava. Por quê? Porque era pequeno, podia todo mundo pegar dos reinos poderosos. Mas não, o pequeno tem direitos. Andorra é uma coisa minúscula. Mônaco é uma coisinha de nada. O Luxemburgo é um paizinho de nada entre a Alemanha e a França. Não é porque era pequeno e fraco que se desrespeitava, pelo contrário. Então a Idade Média fez a universidade e fez o hospital. Ela fez mais. Ela dignificou a mulher. Tá claro? Por quê? Foi a igreja que dignificou a mulher. Ao contrário do que dizem os feministas e as feministas hoje, uma tolice. Na antiguidade, quem que era famosa? Qual é a mulher famosa da antiguidade? Pergunta para qualquer um em qualquer escola. Eles vão citar quem? Vão citar Cleópatra, certo? Vão citar Messalina, vão citar Semíramis, vão citar Safo, isto é, mulheres, Agripina, vão citar mulheres famosas pela corrupção. Cleópatra foi amante do próprio irmão, foi amante de Otávio, quis ser amante de César, amante do primeiro que chegasse. Claro, não, era um monstro. Messalina, mulher do imperador Cláudio, o nome dela ficou como sinônimo de meretriz, de tanto que ela não valia nada.
Safo é famosa pelo homossexualismo. Semíramis é famosa pela corrupção, já dizia Dante dela, né? Aquela que fez do que era ilícito, lícito. Tá claro? Tudo que não prestava era lícito. Então, Agripina foi mãe de Nero. Tá claro? Ela tinha tal horror do filho, que mandou matá-la, tá claro? Que quando chegaram os legionários para matá-la, disse para os legionários, fere ventre, quer dizer, me põe a espada no meu ventre, por ter produzido esse monstro que é meu filho. O marido dela, que não valia nada também, Enobarbo, dizia, de mim e de você, só pode nascer um monstro. Nasceu o Nerinho. O verdadeiro de Cristo. Então, as mulheres famosas da antiguidade eram famosas pelo vício. É o mau cheiro delas que chegou até hoje. Começa a Idade Média. Qual é o primeiro nome que aparece? Santa Clotilde. Rainha. Pela primeira vez a mulher é rainha e santa, virtuosa. Não era apenas rainha, mas era rainha santa. E governava a França, tá claro não? Santa Radegunda, tá certo? A imperatriz Santa Cunegondes, Santa Isabel de Hungria, duquesa de Hungria, Santa Isabel de Portugal, tá claro? Uma porção de rainhas santas e que tinham um papel importante na história. Assim, por exemplo, Branca de Castela, tá certo? A mãe de São Luís. Essas mulheres eram famosas pela virtude. Foi a Idade Média que tornou a mulher digna. Isso só podia ser. Porque se a Idade Média foi quem mais honrou Nossa Senhora, todas as catedrais praticamente, acho que 90% são dedicadas a Notre Dame, a Nossa Senhora de tal lugar e tal outro, tinha que cultuar Nossa Senhora por ser mãe do Verbo de Deus, porque foi por meio de uma mulher que Deus salvou o mundo. Uma mulher, Eva, tinha perdido os homens. Uma mulher, por meio de uma mulher, veio a salvação, Maria. E por causa de Maria, a mulher era sumamente valorizada. A Idade Média sempre destacou a mulher. Tá claro? Sempre, sempre, sempre. Então bastaria essas coisas para mostrar como a Idade Média foi excelente. Foi ela que fez a universidade, foi ela que fez o hospital, foi ela que dignificou a mulher. Mas fez mais também. Na Antiguidade, havia escravidão. Na Idade Média, não. Como é que foi abolida a escravidão? Foi feita uma lei áurea? Não. Porque acabar com a escravidão por meio de lei significa que tiveram que impor a libertação. A igreja foi tornando cristãos todos aqueles povos pagãos. E à medida que eles se tornavam cristãos, eles iam ver que não tinha cabimento escravizar, como escravizavam os antigos. E foram soltando. Na Antiguidade, Aristóteles, que foi o maior filósofo da antiguidade, um dos maiores gênios de toda a história, Aristóteles dizia que o homem tem dois tipos de instrumentos. Os instrumentos inanimados e os instrumentos animados. Exemplo de instrumento inanimado, a pá, a picareta, tá claro? A enxada, a vassoura, são instrumentos inanimados. Os instrumentos animados, o boi, tá claro? O cavalo, o escravo. Quer dizer, colocava-se o escravo no nível dos animais. E o patrão antigo podia matar os escravos. Nero experimentava os venenos que queria dar para os inimigos, feito por uma escrava, Locusta, experimentava no primeiro escravo que passasse, pegava toma aqui uma colherada, para ver como ele reagia, como ele sofria com aquele veneno, para ver se convinha daquilo para os inimigos dele. Tá claro? Quer dizer, o escravo, cobaia, mais ou menos como querem agora fazer os embriões, fazer deles cobaias humanas. A igreja sempre respeitou a vida humana. E por isso a igreja, à medida que tornou os homens cristãos, os escravos foram libertados. O patrão que tinha um escravo cristão e ele se tornava cristão, é claro que dava liberdade, não tem cabimento. Então não se sabe quando acabou a escravidão. Porque não tinha, não houve lei áurea. No ano 500 praticamente não havia mais escravo nenhum. A Idade Média começou em 476. Fala-se muito dos servos da gleba. Servo da gleba não era escravo. Não era escravo, pois era servo, é diferente do escravo. O nome pode confundir. Ah, mas era ligado ao... Diz o professor do cursinho que quando um nobre vendia uma terra para outro, vendia o servo junto. Sim. Tá vendo? Vendia o servo, era escravo. Se vendia um homem, é escravo. Comprava o homem, comprava um escravo. Bobagem. Quando eu compro um apartamento que tem um inquilino, eu disse, comprei uma casa com inquilino, um apartamento com inquilino. Não é que eu comprei um inquilino, comprei um apartamento no qual mora um inquilino. Vou ter que pagar alguma coisa para ele sair para morar lá.
O servo da gleba era unido à terra, no seguinte sentido. O servo pagava, era um colono, ele pagava pelo terreno onde ele trabalhava, que era de um nobre, pagava um imposto fixo para todos os tempos. Então, os impostos marcados lá no começo da Idade Média duraram até 1789. Com o tempo, aqueles preços ficaram ridículos. Então, muitos nobres queriam vender, simulavam vender a terra, vende para outro. Aquele manda embora os camponeses, depois tornava a vender para mim, tá entendendo? Não. Eu contratava os camponeses com um preço maior, aumentava o aluguel. Um truque para aumentar o aluguel, era proibido. Quem compra a terra tem que ficar com o camponês que está nela, pagando o camponês o mesmo imposto que pagava antes. Não podia aumentar nunca o imposto do camponês. Então vender a terra com o camponês era para proteger o preço que o camponês pagava, não sei se entenderam, para impedir vendas simuladas que permitissem uma troca do imposto para o camponês. Tá claro? Então a igreja acabou com a escravidão. Havia escravidão dos árabes, sem dúvida nenhuma. Os árabes faziam escravidão. Tá claro? Quando é que voltou a escravidão em grande quantidade? Foi com o Renascimento. Foi no século XV. Quando triunfou o humanismo, que se colocou não Deus no centro de tudo, mas o homem, então os navegantes que chegaram na África pegavam lá escravos. Foi o Renascimento que quis voltar à cultura pagã, que fez voltar a escravidão típica do paganismo. Tá claro? Mas a escravidão na Idade Média não existiu. Quer dizer, a igreja fez isso muito bem. Tá claro? Professor, um argumento que usa muito quando se fala aí das construções das catedrais, que são cheias de ouro, por que a igreja não vendia tudo e dava para os pobres? Porque a igreja tem que cuidar dos pobres, por isso não podia dar. A catedral era construída por todo o povo. As catedrais eram de pedra. Elas tinham riqueza, não, riqueza de pedra, a riqueza da habilidade da construção, porque são obras geniais. Recentemente vi um texto de um homem que se apresenta como defensor da Idade Média, como medievalista, e que escreveu o seguinte: os medievais não sabiam fazer cálculos. É o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, da TFP. Os medievais não sabiam fazer cálculos, por isso põem nas catedrais um monte de amparos para a catedral não cair, os arcos botantes, porque não sabiam fazer cálculos. Um absurdo. A catedral é extremamente calculada. Posso dar uma aula depois sobre a fachada de Notre Dame, para ver como tudo aquilo é geométrico. A grande riqueza da catedral era a construção em pedra pela arte que tinha. Quem construía? Todo o povo, todo mundo. O rei São Luís obrigava os irmãos dele, príncipes, tá certo? Mesmo de 10 anos, a ajudarem a carregar pedras em carriolas para levar para as construções de abadias ou de catedrais. Tá claro ou não? Todo mundo trabalhava. O povo todo, terminando o serviço, ia espontaneamente fazer a nossa catedral. Tá claro ou não? Aceitava-se esmola de todo mundo, inclusive das mulheres de má vida, porque elas também podiam dar algo para a glória de Deus. Tá claro? Havia nas catedrais objetos de ouro para Deus. Tá certo? Houve uma discussão famosa entre São Bernardo e o Abade Suger a respeito das riquezas das igrejas. São Bernardo, que era monge, era contra muita riqueza nas catedrais ou nas abadias. Queria que fosse tudo desnudo. E o Abade Suger acabou convencendo ele que não devia ser assim nas catedrais para o povo. Por quê? O povo vai na catedral e lá que ele aprende muita coisa. A catedral tinha, às vezes, 10.000 estátuas, com toda a história da Sagrada Escritura. Podia-se conhecer toda a Sagrada Escritura pelas estátuas, toda a vida de Cristo. Está claro? Aprendia-se toda a história na catedral. Havia também objetos de muito valor. São Bernardo dizia que não era conveniente. O Abade Suger deu um argumento fantástico, que era o seguinte: na Antiguidade, no Antigo Testamento, Deus mandou que Moisés fizesse objetos de ouro, cálices de ouro, para receber o sangue dos bodes que era oferecido a Deus. Se o sangue dos bodes oferecido a Deus merecia ter cálice de ouro, com que material devia se fazer o cálice que recebia o sangue de Cristo? São Bernardo reconheceu, está muito bem. Então havia objetos de grande valor, de ourivesaria, ostensórios de ouro e prata, fantásticos. Quando havia um desastre qualquer, por exemplo, uma geada que destruía as plantações e havia fome, porque quando havia uma carestia qualquer, uma geada, um terremoto, uma peste, como não havia comunicações fáceis, aquela região passava fome.
Porque daqui que dava, não tinha telefone para avisar, olha, aqui não tem pão, mande um pouco para cá. Não havia estradas assim. Então aquele local passava dificuldades mesmo. A igreja então pegava toda a riqueza que tinha, dava tudo para os pobres. Tá claro ou não? Aquilo era tudo vendido e com o dinheiro mandava servir comida e tudo que era necessário para os pobres serem sustentados. Por que a igreja fazia isso? Porque era fácil daquilo tudo. Porque depois que tinha dado, quando o povo recuperava, voltava tudo. O povo mesmo voltava a dar tudo. Porque tinha-se honra na riqueza que tinha na igreja. Porque a riqueza da igreja é a riqueza do pobre. Os reis têm palácios ricos. O palácio do pobre era a igreja. Não sei se entenderam. É o único lugar que o pobre vê ouro. O ouro é para Deus. Hoje em dia, se tirassem a riqueza das igrejas, vai dar para quem? Quem vai comprar são milionários que vão fazer colares de pedras preciosas, de ouro, né? Para mulheres de má vida, com que eles se amaziam. Não vai ser dado para os pobres aquele ouro. Tá claro? Esse ouro vai exatamente para a corrupção, para o vício, para a gozação de vida. Na Idade Média, não. O ouro era para Deus. E quando o pobre necessitava, dava-se para o pobre. Tá claro? Tudo bem, então? Então, a igreja acabou com a escravidão. A igreja dava assistência ao pobre. Não havia asilos, hein? Os asilos são modernos. O velho atrapalha as férias. Põe o velho no asilo. Na Idade Média, não. Claro. Tinha-se o velho, porque o velho significava sabedoria. E ele tem, sempre na casa. Os árabes tinham um ditado, os libaneses, né? O velho é uma coisa tão interessante que quem não tem um em casa devia comprar um. Ou então o ditado italiano que minha avó contava: vale più um vecchio num canto que um giovane num campo. Vale mais um velho num canto do que um jovem no campo. Porque o jovem produz, mas o velho com a sabedoria sabe controlar a produção e sabe orientar a família para que ela não perca a riqueza. Tá claro? Então a Idade Média fez essa maravilha que foi o fim de toda essa escravidão. Ela fez mais, ela acabou com as castas. Na antiguidade havia castas. Quem nascia num grupo social nunca podia subir. Então no Egito, nasceu camponês, vai ficar sempre camponês. Nasceu filho de guerreiro, vai ser guerreiro. Nasceu filho de sacerdote, vai ser sacerdote. Na Índia era assim. Em Roma era assim. Quem nasceu de família patrícia tinha todos os direitos. Quem nasceu de família plebeia não tinha direito nenhum. Quem nasceu de escravo era escravo. Não podia subir nem descer. Onde nasceu tinha que ficar. E era obrigado a casar com pessoas da mesma casta. A igreja foi contra isso. Por quê? Não tem cabimento. Porque se fazemos um regime de casta, vira tudo a Índia, né? Você veja bem, se ninguém pode subir nem descer, quem está embaixo vai se esforçar? Não adianta. Para que esforçar-se? Ele vai estar sempre naquele nível baixo, vai ser sempre pária, tá certo? Sempre plebeu, sempre escravo. Ele não se esforça. Quem está no alto, mesmo que ele seja o pior indivíduo, ele nunca pode ser rebaixado. Então, para que esforçar-se? Daí, a sociedade de casta ser parada, cristalizada. A igreja não. A igreja permitiu que houvesse movimentação na sociedade. Assim, qualquer camponês podia se tornar padre. Pode ou não pode? Mas tornando-se padre, podia se tornar bispo, não podia? Podia virar cardeal. E podia ser eleito. Não é? Que nem o Ratzinger. Claro, não. A família do Ratzinger é uma família de pessoas do povinho. Mas na Idade Média é assim. São Gregório VII, se não me engano, os pais dele eram criadores de porcos. Grandes papas foram filhos de servos da gleba. Tá claro, não? Ficaram monges, ficaram padres, ficaram bispos cardeais pelo saber e pronto, ficaram papas. Então era fácil passar da classe mais baixa, que era dos camponeses, para a mais elevada, que era o clero. Tudo bem? Mas ninguém podia se ficar nobre. Como não? Qualquer um podia ficar nobre. O nobre era um antigo camponês. Era o chefe de uma casa de camponeses, era o pai da família, era o varão da casa. A palavra varão quer dizer homem, varonil vem de varão. Era o varão da casa que depois tornou, a palavra varão, deu origem à palavra barão. Quando Camões diz, eu canto as armas e os barões assinalados, quer dizer, as armas e os varões, os homens assinalados, notáveis. Quer dizer, barão não era título, não, era um homem da casa que cavalcava a terra com linchada, depois que se tornou título nobiliárquico. Tá claro? Qualquer um podia se tornar nobre, sim. Prova. Santa Joana d'Arc.
analfabeta e camponesa, de pé no chão. Fez um grande heroísmo, se tornou um nobre. Não só ela, mas por causa dela, a cidadezinha dela, a aldeia dela, Dom Remy, foi enobrecida e não pagou mais impostos até a Revolução Francesa. Aí na Revolução Francesa, todas as cidades são iguais. Acaba com o valor de Dom Remy em homenagem a Joana d'Arc. Tá claro? Então ela se tornou nobre. Qualquer pessoa fazendo um ato de heroísmo era enobrecida. Tá claro? Se uma família, durante 3 gerações, usasse tudo que tinha, riquezas, talento, trabalho, em proveito do povo, era enobrecida. Tá claro? Toda pessoa podia ser enobrecida. Era difícil se tornar nobre? Sim. Precisa fazer um heroísmo. Não é pouca coisa. Não, hoje em dia nós pagamos milhões de dólares para um lutador de boxe ou para um jogador enfiar a bola entre 3 paus. Não é verdade, Ana? Na Idade Média se dava valor para quem fazia um heroísmo, que era um pouco mais do que marcar um gol. Tá claro? Ou para um cantor que sabe cantar desafinado um rock horroroso, que são guinchos sonoros e não música. Tá claro? Então, qualquer um podia subir. Era mais fácil descer? Claro. Claro. Para baixo é sempre mais fácil. Era mais fácil um nobre perder o título do que alguém subir. Porque a seleção para as altas classes tem que ser grande. Mas para rebaixar tem que ser fácil. Um nobre cometeu um crime infamante, perde o título. Um nobre abriu uma lojinha para ganhar ter lucro, perde o título. Porque a nobreza conseguia usar todas as qualidades que tem em proveito do outro. O comerciante usava todas as qualidades que tem para pegar o lucro tirado do outro. É o contrário do nobre. Então o nobre não podia ser comerciante. A menos que a cidade fosse comercial. Por exemplo, Veneza ou então Gênova. Aí ele é obrigado a ser comerciante. Correndo todos os riscos do comércio marítimo, naquelas nauzinhas e galeras que facilmente iam para o fundo, com toda a fortuna do nobre. Né? E com o nobre junto. Até de soltar o último glu-glu-glu e a última bolha. Ele não morria de último suspiro, morria de última bolha. Então era fácil ser rebaixado. A degradação de um nobre era uma cerimônia tremenda. A degradação do cavaleiro. Por um crime infamante ele é degradado. Então havia muita mobilidade social. Qualquer um do camponês podia ser nobre. Então a Idade Média acabou com as castas. Ela inventou o que se chamou hoje classes. Não eram bem classes, mas eram estados. O indivíduo pertencia a um estado social. Tá claro? A igreja fazia questão de que, embora houvesse desigualdade de direitos, todos tinham direito à honra. Todos tinham direito à honra. A honra de cada um era extremamente valorizada. Pensa que só se valorizava o clero, por causa dos títulos do clero, cardeal, arcebispo, bispo, ou então os nobres, conde, visconde, barão, na verdade, duque, príncipe. Não. Havia também honra para o povo. Assim, um homem que era um artesão, que começava como aprendiz, depois ficava companheiro, que nós chamamos agora oficial, e depois se tornava mestre. Para ser mestre, ele tinha que fazer obra-prima. O que é obra-prima? Era a primeira obra. Então, o fulano aprendeu a ser marceneiro. Ele ia fazer, para ser mestre marceneiro, tinha que fazer um exame dentre os mestres marceneiros da cidade. Então, em público, dava-se para ele um trabalho a fazer complicado. E ele tinha que executar aquela peça, tá certo? E eram peças difíceis, em público. Se eu não soube fazer, nada. Se ele fazia bem a peça, tinha o título de mestre. Os outros mestres eram obrigados a ajudá-lo a montar uma oficina. Tá claro, não? E ele já podia pertencer à Câmara de Vereadores. Ele governava a cidade junto com os burgueses mais notáveis. Ele era mestre no fazer. Como o professor da faculdade era mestre no ensinar. O título era o mesmo. Então o título de mestre operário era extremamente valorizado. Hoje em dia aqui no Brasil nós não temos noção disso. Você vai na França e tem lá numa padaria, mestre boulanger, o padeiro mestre. Porque para ser padeiro na França, passa por exames. E são padeiros, olha, que fazem cada coisa gostosa e excelente. Mas era o maître boulanger. Ele fazia exame, tinha honra, tem o nome dele. O cozinheiro era mestre, o mestre Cuca. Ele tinha título e tinha muita honra. O operário fazia uma peça, ele assinava. Era fulano e tal. Então tinha muita honra. Compreenderam bem, então?
Não era só isso, o camponês tinha muita honra. Ensinava-se que o homem, por ser filho de Deus, tinha muita honra. Conta-se uma anedota de uma princesa que disse para a empregada: você se esqueceu que eu sou filha do rei? E a empregada disse: e a senhora esqueceu que eu sou filha de Deus? Porque antes de ser filho do rei, nós somos filhos de Deus. E como diz um poeta fez Joan d'Arc dizendo numa peça: c'est beau d'être la fille de Dieu. É bom e é belo ser filho de Deus. A nossa honra está em ser filhos de Deus. As outras coisas são todas secundárias. Se eu sou bom filho de Deus, eu tenho uma grande honra. Deus me fez semelhante a Ele. Eu tenho em mim uma imagem de Deus na minha alma. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Esse é o nosso valor. Eu sou Orlando. Deus pôs um sinal no meu dedo, não tem outro igual. Deus pôs um sinal na estrutura do meu cabelo, na minha retina, na minha pupila, no timbre da minha voz. Assim não tem mais nenhum como você, nem com ele. Nós somos únicos. Esse é o nosso valor. A Revolução Francesa pode declarar à vontade, todos somos iguais. Quá, quá. Tá certo? Dizia um francês: eu igual a você, eu tomo isso como ofensa pessoal. Eu sou filho de Deus. Então a igreja na Idade Média dava um valor extremo à humana. Tá claro? E qualquer um tinha que ser extremamente respeitado. Porque tinha um valor. Era fulano de tal. Ele tinha a honra de ser fulano de tal. Então, por exemplo, famílias camponesas que recusavam o casamento com nobres. Por quê? Eram camponeses. Não sei se entende. Recife La Bretonne, ele queria uma vez casar-se lá com alguém da nobreza. O pai mandou uma carta para ele: o quê? Meu filho, você esqueceu? Você é um camponês. Lembre-se disso. O que é ser um desses nobres que arrastam em Paris sua espada e sua miséria? Você é um camponês. Claro, tinha honra em ser camponês. Havia uma família que começou no século VIII na França, a família Pinon, que só terminou em 1898. Uma família que durou 1100 anos. Uma família de camponeses. Eles não aceitavam casamento com príncipes. Quando começou a família desse príncipe? Ah, no ano 1400. Ixi, quando a família dele começou, a minha já tinha 700. Uma história enorme, não sei se entende. Cada um tinha honra com o nome. Honra no que era. Entenderam ou não? E isso é um grande valor. Hoje em dia se desvaloriza. Você numa classe é o 15, ele é o 37. No RG você é número tal. No título de eleitor falando de tal, número tal. Não tem valor nenhum. Você é Hamilton. E não tem outro igual no mundo. Nunca mais vai ter, desde Adão e Eva até o fim do mundo. Essa é a tua honra. Não sei se entende. Deus nos fez únicos. Nós somos filhos de Deus e únicos. Ele tem por amor, por cada um de nós, um amor único. Por isso, um respeito enorme um pelo outro, na Idade Média. Para qualquer um. E esse respeito e essa honra era tamanha que o camponês não tinha medo de falar verdades, nem para o Papa, nem para o rei. Vou contar uma historinha para vocês verem. Uma vez Carlos V, imperador da Alemanha e rei da Espanha, ele veio tomar posse do rei da Espanha, tomou posse lá e depois foi numa caçada lá. Então, depois de um certo tempo, que eles estavam lá no reino já, numa caçada ele se perdeu. Estavam caçando veados lá numa floresta, se perdeu. Então ele acabou matando um animal enorme, tá certo? E ficou sentado à beira do caminho lá para ver se chegavam os nobres que estavam caçando com ele. Não chama ninguém. Aí passou uma carroça com um burrico na frente, um intelectual lá na frente, né? Outro dia me dizia um repórter: nós somos a vanguarda. Eu falei: pera lá, vanguarda. Vanguarda, vanguarda, só toma cuidado, né? Porque na carroça a vanguarda nem sempre a vanguarda é muito honrosa. Bem, tá certo? Bem, então tinha um burrico miserável lá na vanguarda e o camponês dirigindo atrás, na retaguarda. E o rei estava vestido normalmente, não estava com vestido de nobreza, nem de corte, estava com vestido de caça. Então ele falou para o camponês se podia carregar aquele animal que ele tinha caçado. Ele falou: você está ficando louco? Não sei, esse bicho é muito grande, meu burrinho não aguenta. Então, recusou. Começaram a conversar, o rei perguntou: escuta uma coisa, o senhor é velho, etc. O senhor deve ter assistido aqui, visto já vários reis, né? Qual foi o melhor rei? Olha, é difícil escolher o melhor rei, viu? Em geral foram muito ruins. Falou: mas qual foi o pior? Olha, o pior acho que esse aqui que tem agora. Porque nem chegou muito tempo, já está pondo impostos, etc, entendeu? Não?
É muito ruim, começou a descer a ripa, né? Mas enquanto descia a ripa, chegaram os nobres. E todo mundo cumprimentando o rei, né? Falou, o senhor é o rei. Que pena que eu não sabia antes, te falava muito mais verdade. Tá entendendo, né? Claro. Quer dizer, honra, grandeza e valor próprio. Tá entendendo? Sabia-se que valia. Toda a classe tinha honra em ser o que era. E por isso se aspirava a ser outro. A Idade Média fez tudo isso, né? Mas ela fez também, na arte, fez coisas estupendas. Ela fez o gótico, fez o românico e o gótico, que são os estilos mais espetaculares que existem. Quando esses professorzinhos de história de cursinho, que falam mal da Idade Média, esses professorzinhos de história, coitadinhos, que repetem o que tem nesses manuais de história que tem aqui no Brasil, gibizinhos escolares, quando falam mal da Idade Média, eles ficam todos pavoneando, porque eles são do mundo moderno, que inventou os chicletes, a Coca-Cola, o rock, né? Então, um grande progresso. o Big Mac. Está claro, feito de minhocuçu. Entendendo, não? Na verdade, a arte de valor, esses professores que criticam a Idade Média, quando vão à Europa, o que eles vão ver? Vão ver a Idade Média. Eles vão ver as catedrais, vão ver as abadias românicas, as catedrais góticas e as abadias românicas, vão ver os castelos góticos. Eles vão ver as aldeias dos camponeses, que são uma maravilha. Ainda estive agora na Europa, estive numa aldeiazinha, Egisheim, tá certo? Que é uma coisa fabulosa. Um dos lugares mais lindos do mundo, com casas camponesas, mas de uma beleza, que vale mais que todos os prédios modernos e todos os apartamentos de luxo do mundo. Todo mundo vai lá para ver Egisheim, que é lindíssima. Ninguém vai ver da Europa para ver o Ibirapuera feito pelo Niemeyer, esse horror que tem aí. Então o Anhembi, aquele forno, em vez de ser para pão, forno para formando, né? Um calor brutal lá dentro, aquela feiura. Ou então aquela feiura de Brasília, que nem os deputados conseguem aguentar. Bem, eu estava dizendo então, vai se ver o gótico. O gótico é uma maravilha. Os especialistas em escultura dizem que não existe escultura mais bela do que a gótica. Tá claro? Pegue-se com a escultura grega, que é de uma perfeição técnica fabulosa. Tá certo? São estátuas perfeitíssimas. Veja as caras daquelas estátuas. Tudo cara despersonalizada. A tal Vênus de Milo, né? Que está caindo todas as toalhas dela. Olha a cara dela, é uma cara de tonta completa. Tá entendendo? Não tem alma aquilo. Pega, por exemplo, uma virgem medieval. Por exemplo, aquela que eu tenho lá. Ou então os Anjos do Sorriso de Reims. Pela primeira vez se fez um rosto humano refletindo uma satisfação de alma, um sorriso. Na antiguidade, as caras eram sempre paradas, né? A boca fechada, os olhos parados, não tinha nenhuma expressão. A Idade Média fez o anjo sorrindo. Não gargalhando, não chorando, mas sorrindo. A Grécia fez uma escultura famosa, mostrando emoção, né? O Laocoonte. Mas é a dor, é o desespero. A Idade Média fez o anjo sorrindo. Tá claro? A beleza das figuras medievais são inacreditáveis. Eu falei do valor dos camponeses. Há uma cena em Reims da apresentação de Jesus Cristo no templo, tem São José, Nossa Senhora, São José com os pombos na mão que vai oferecer para o templo, e tem uma empregada lá de Nossa Senhora. A figura da empregada é das figuras mais belas jamais feitas na história do mundo, como escultura. A Catedral Gótica é inigualável. A Idade Média fez o vitral. O vitral é das coisas mais magníficas que já houve no mundo. O homem foi feito, o olho humano foi feito para a luz, mas não consegue olhar o sol, fonte da luz. A inteligência humana é feita para compreender a verdade, mas não pode compreender a verdade divina que ofusca a inteligência como a luz do sol segue e ofusca os nossos olhos. O olho é feito para a luz e não pode ver o sol. Por isso ele inventa o vitral, que coa a luz do sol e nós podemos olhar para ele sem que ofenda os nossos olhos. Então o sol passa pelo vitral e fica tudo colorido, a gente entra no arco-íris. A Sainte-Chapelle é uma capela feita por São Luís para receber 12 espinhos da coroa de espinhos de Cristo. Não tem paredes, as paredes são todas de vitral, com coloridos lindíssimos, vermelhos e azuis inigualáveis. Inigualáveis. Milhões de pessoas vão ver aquilo por ano, porque é a maravilha da Idade Média. Ninguém vai ver os horrores, por exemplo, dos vitrais feitos hoje pela arte moderna, que são ridículos. O vitral, não só ele permitia passar o sol
e o homem podia fixar a luz, mas o vitral, ele representa uma coisa muito bonita. A luz de Deus é Cristo, e veio até nós passando pela Virgem Maria e não rompeu a virgindade dela, ela continua virgem. Era virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Assim, a luz de Deus passou pela Virgem e viveu entre nós, cheia de graça e verdade. Assim, a luz do sol passa o vitral e não rompe o vitral, como Cristo, passando pela Virgem, não fez ela perder a virgindade. Está claro? O vitral, a Virgem Maria. Muito bonito. O vitral, é através dele que se pode ver a luz de Deus. É magnífico. Eu teria que encerrar, porque já está muito longa, e eu queria encerrar dando uma comparação entre a Idade Média e o mundo moderno, através da rosa. Na Idade Média se valorizou muito a rosa, que foi uma flor trazida do Oriente e que foi cultivada pelos medievais e ficou essa maravilha que é a rosa hoje. Então eles ficavam encantados com a rosa, que não era como era hoje, hein? Ela foi fruto de um trabalho de camponês que foi selecionando e produzindo uma rosa cada vez mais perfeita. O Dante Alighieri, ele fala de uma rosa que é encontrada no campo. E eu li um comentário sobre a rosa de Dante. Então, eu li isso aqui em 1950 e pouco. Era um livro chamado Riserve sull'Umanesimo, de Fausto Montanari. Então ele diz em italiano uma frase que eu não esqueço, que é muito bonita. Nel paradiso di Dante io trovai una rosa. No paraíso de Dante encontrei uma rosa. Não a rosa magnífica, Dante diz. O Fausto Montanari diz sobre Dante. Não a rosa magnífica dos santos e anjos em torno de Deus no céu, que Dante descreve como uma grande rosa, mas uma pobre rosa do campo, que hoje existe e amanhã não existe mais. Pobre rosa, que tem um perfume e se abrindo ao sol, ela exala o perfume, mas morre. A rosa, ela não retém o perfume para ela, mas ela se abre ao sol, mesmo que vá morrer, para dar o seu perfume para os demais. Assim diz o Dante, é o homem. Deus deu para cada homem um valor. Ele tem que se abrir ao sol da justiça, que é Deus, para dar o bem que Deus deu para ele e para toda a humanidade, ainda que ele morra e feneça. Então a rosa para o medieval era símbolo da doação, do sacrifício, da entrega do valor próprio para outros. Está claro? O que é a rosa no Renascimento, quando surgiu o mundo moderno, que tirou Deus do centro e pôs o homem? Que homem? O rei, o gênio. Não, tem que ser o cidadão. Agora vem o PT, o PC, e diz que tem que ser o proletário. Está claro? Quem é o homem? Eu ou você? Então, desde que o Renascimento colocou o homem no centro de tudo, começou a luta para ficar no centro. Daí as guerras mundiais, daí a violência. Eu sou o homem. Direito do homem sou eu. Você que se estrepe. Como diz uma canção miserável aí, eu quero que você me aqueça nesse inverno, que tudo mais vai para o inferno. Desde que eu tenha vantagem, tudo mais se estrepe. Vai tudo para o inferno. O cardeal antigo de São Paulo, Dom Arnes, tomou isso aqui como símbolo da campanha da fraternidade. Imagine, quero que tudo vá para o inferno. Se eu me aqueço, que tudo mais se estrepe. Imagine que fraternidade. O século XV, não é certo? Que fez a modernidade, colocando o homem no centro de tudo, como que viu a rosa? Um grande líder do Renascimento, Lourenço il Magnifico, que não tinha nada de magnífico, era um banqueiro, claro, Lourenço de Médicis, fez uma poesia para a rosa. Ele tinha um poeta a serviço dele, Poliziano, que era um rapaz muito talentoso e que ele pagava para fazer poesias. Os dois fizeram poesia sobre a rosa. Então eles contam que saíram de manhã e viram rosa assim numa console, rosas frescas colhidas no campo. E eram rosas ainda muito louçãs, perfumadas com orvalho nas pétalas, muito bonitas. Foram embora e quando voltaram, as rosas não estavam mais frescas, nem louçãs, e tinham perdido o perfume. O calor, era verão, tinha feito murchar a rosa rapidamente, tinham caído as pétalas, ela estava morrendo. Conclui os dois, Poliziano e o Lourenço Magnífico. Aproveita o jovem, a rosa, antes que ela pereça. Quer dizer, aproveita a juventude, goza a vida antes que ela passe. Exatamente o contrário da Idade Média. A rosa, tendo um perfume, tem que morrer para dar para os outros, para perfumar o ambiente. O mundo moderno quer aproveitar o perfume do outro para egoisticamente ter prazer e ter vantagem. Eu quero que você me aqueça nesse inverno, que você me perfume nesse inverno e que tudo mais vá para o inferno. A Idade Média
ensinava o amor ao outro e o amor a Deus. O amor a Deus, por isso amor ao outro. Tá certo? Filho de Deus. O mundo moderno, que colocou o homem no centro de tudo, pretende que o homem ama o homem. Mas eu sou o homem. Todos têm que amar a mim, e não eu outro. E se luta para ter vantagem, custe o que custar. É a época da disputa, da concorrência, da vantagem, do consumismo. Eu tenho que consumir mais que você, mais que ele, quero toda a vantagem. E que tudo mais vai para o inferno. Na Idade Média, não. Eu quero perder tudo que eu tenho, contanto que você, meu irmão, você vá para o céu. Professor, não haveria ainda outras comparações que poderia se fazer entre a Idade Média, a Idade Antiga e mesmo a Idade Moderna? É claro que haveria muitas outras coisas a dizer, mas como o tempo de uma aula desse tipo na internet tem que ser relativamente curto para não cansar as pessoas, eu deixo outros valores da Idade Média para serem comentados outra vez. Por exemplo, o feudalismo, a cavalaria, tá claro? São coisas simplesmente maravilhosas. O valor de um castelo, o valor da aldeia, tá claro? E uma porção de outros elementos medievais que fizeram da Idade Média uma coisa inigualável. A iluminura, tá claro? A vida camponesa, as canções medievais, que são magníficas, tá claro? O gregoriano. Tá claro? Mas isso fica para uma próxima aula, mais musical. Continuaremos essa aula numa próxima ocasião. Agora vamos encerrar, vamos rezar então, para completar. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.